Capítulo 22. Advertência contra o ceticismo. Sinto a mais intensa angústia por causa de nossos jovens. Como alguém que conhece o perigo, advirto-lhes a não cair na armadilha de Satanás mediante o pequeno conhecimento de ciência que possam haver adquirido. É melhor um coração puro e humilde do que todo conhecimento que lhe seja possível adquirir sem o temor do Senhor. Os jovens de hoje estão sujeitos a encontrar céticos e incrédulos aonde quer que forem, e quão necessário é que se achem preparados para informar, com mansidão e temor, a razão da esperança que possuem. Thomas Paine desceu ao túmulo, mas suas obras vivem ainda para trazer maldição sobre o mundo, e os que duvidam da veracidade da palavra de Deus colocarão as produções desse incrédulo nas mãos do jovem e inexperiente, para lhe encher o coração da venenosa atmosfera da dúvida. O espírito de Satanás atua por meio de homens ímpios, para lhe levarem avante os planos para a ruína das pessoas. Vivemos numa época de licenciosidade, e homens e jovens são ousados no pecado. A menos que nossos jovens sejam religiosamente guardados, a não ser que sejam fortalecidos com firmes princípios, que um cuidado maior seja manifesto na escolha de suas companhias e das leituras que lhes alimentam a mente, se encontrarão expostos a uma sociedade cuja moral é corrupta como a dos habitantes de Sodoma. A aparência do povo do mundo pode ser muito atrativa, mas se estão continuamente lançando insinuações contra a Bíblia, são companheiros perigosos, pois sempre buscarão destruir os fundamentos da fé de vocês, corromper a consciência da antiga religião evangélica. Muitas vezes, os jovens entram em contato com os que têm tendências céticas, e os pais ignoram isso até que a terrível obra do mal se acha consumada, e o jovem fica arruinado. Os jovens devem ser cuidadosamente instruídos, para que não sejam enganados quanto ao verdadeiro caráter dessas pessoas, e não formem amizades com essa classe, ou lhes escutem as palavras de zombaria e engano. A menos que os nossos jovens possuam valor moral para cortar suas ligações com tais pessoas, ao lhes descobrirem a incredulidade, serão enlaçadas, pensando e falando como seus companheiros, referindo-se levianamente à religião e à fé da Bíblia. Fossem abertos os olhos dos iludidos jovens, e eles veriam o exultante olhar de Satanás diante de seu sucesso em arruinar almas. Por todos os meios possíveis, procura ele adaptar suas tentações às várias disposições e circunstâncias daqueles a quem deseja envolver. Experimentará todos os truques, e se os alvos dessas tentações não buscarem a Deus, serão cegados por seus enganos. Ficarão confiantes em si mesmos, presunçosos e na ignorância de sua condição em perigo. Chegarão em breve a desprezar a fé uma vez dada aos santos. Falo aos jovens como uma pessoa que sabe, uma pessoa a quem o Senhor tem manifestado os perigos que se encontram em seu caminho. A confiança própria os conduzirá às armadilhas do inimigo. Os jovens não pedem conselhos a Deus, nem fazem dele seu refúgio e fortaleza. Penetram na sociedade com toda a segurança, confiantes de que são inteiramente capazes de escolher o direito e compreender mistérios divinos, em virtude de suas faculdades de raciocínio, como se lhes fosse possível por si mesmos descobrir a verdade. Tememos mais pelos que confiam em si mesmos do que por quaisquer outros, pois serão com certeza envolvidos na rede do grande inimigo de Deus e do homem. Algum companheiro escolhido como amigo familiar e que foi contaminado com a corrupção da dúvida instilará seu fermento de incredulidade na mente dessa classe. Através de baixa lisonja de seu talento, sua superioridade intelectual, incitando neles a ambição de altas posições, conquistam-lhes a atenção, sobrevindo-lhes definhamento moral. Os que são exaltados em sua própria opinião vêm a desprezar o sangue do sacrifício expiatório e ofenderão o Espírito da graça. Os filhos dos observadores do sábado, que têm recebido grande luz, que têm sido objeto da mais terna solicitude, podem ser os que venham a deixar uma herança de vergonha, que semearão ventos e colherão tempestades. No juízo, os nomes dos que têm pecado contra a grande luz serão escritos com os que são condenados a serem separados da presença do Senhor e da glória de seu poder. Estarão perdidos, e serão classificados com os desprezadores da graça de Cristo.
Preferiria ver meus filhos baixarem à sepultura a vê-los seguir o caminho que conduz à morte. O terrível fato de haver eu criado filhos para combater contra o Deus do céu, para aumentar as fileiras dos apóstatas nos últimos dias, para marchar sobre a negra bandeira de Satanás, seria para mim um pensamento verdadeiramente horroroso. Nossos jovens enfrentarão tentações de todo tipo e devem ser educados de tal maneira que confiem em um poder superior, um mais alto ensino, do que os que podem ser dados por mortais. Há desprezadores de nosso Senhor por toda parte, os quais lançam habitualmente desdém sobre o cristianismo. Classificam-no como brinquedo de crianças, inventado para enganar os crentes ignorantes? Os que não possuem força moral não podem ficar firme na defesa da verdade. Não têm coragem para dizer: a menos que se mude o assunto, não me é possível permanecer em sua companhia. Jesus, o Redentor do mundo, é meu Salvador. Nele se concentra a minha esperança de vida eterna. Mas esse é justamente o meio de os fazer calar. Se discutirem com eles, vão ter argumentos com que os enfrentar, e nada do que disserem os moverá. Mas se viverem para Cristo, se forem firmes em seu concerto com Deus do céu, poderão fazer por eles aquilo que os argumentos não conseguiriam, convencendo-os pelo poder da piedade, do engano de suas doutrinas. Não há mais triste espetáculo que o daqueles que foram comprados pelo sangue de Cristo, que foram dotados de talentos com que glorifiquem a Deus, zombando das mensagens graciosamente a eles enviadas no Evangelho, negando a divindade de Cristo e confiando em seu próprio finito raciocínio e em argumentos destituídos de qualquer base. Quando provados por aflições, quando levados em face da morte, todos esses enganos que têm alimentado se desfarão como a geada em presença do sol. Quão terrível é achar-se junto ao caixão de alguém que rejeitou os apelos da misericórdia divina. Quão terrível dizer: aqui está uma existência perdida. Aqui está alguém a que poderia ter atingido o mais elevado padrão e alcançado a vida imortal, mas entregou sua vida a Satanás, ficou enlaçado pelas filosofias inúteis dos homens e tornou-se um brinquedo do maligno. A esperança do cristão é como uma âncora para a alma, segura e firme, e penetra para além do véu, onde Cristo, o precursor, entrou por nós. Temos uma obra individual a fazer em preparar-nos para os grandes acontecimentos que se acham diante de nós. Os jovens devem buscar mais fervorosamente a Deus. Aproxima-se a tempestade e precisamos aprontar-nos para sua fúria, mediante arrependimento para com Deus e fé em nosso Senhor Jesus Cristo. O Senhor se levantará para sacudir terrivelmente a terra. Veremos aflições por todos os lados. Milhares de navios serão arremessados para as profundezas do mar. Esquadras serão afundadas, sacrificando milhões de vidas. Irromperão inesperadamente incêndios que nenhum esforço humano será capaz de extinguir. Os palácios da terra serão varridos pela fúria das chamas. Tornar-se-ão mais e mais frequentes os desastres de estrada de ferro. Confusão, colisões e morte, sem um momento de advertência, ocorrerão nas grandes vias de comunicação. O fim está perto, a graça está a terminar. Oh, busquemos a Deus enquanto se pode achar, invoquemo-lo enquanto está perto. Diz o profeta: voltem para Deus todos os humildes deste país, todos os que obedecem às leis de Deus. Façam o que é direito e sejam humildes. Talvez assim vocês escapem do castigo do dia da ira do Senhor. Sofonias capítulo 2, verso 3. Ao se levantarem pela manhã, acaso experimentam o senso de sua impotência, sua necessidade de forças vindas de Deus? Humilde e sinceramente expõem vocês suas necessidades ao Pai Celeste? Se assim for, os anjos anotam-lhes as orações, e se elas não partirem de lábios fingidos, quando estiverem em risco de errar inconscientemente, de exercer uma influência que leve outros a errar, seu anjo da guarda estará a seu lado, impulsionando-os a seguir melhor direção, escolhendo as palavras para proferirem e influenciando-lhes as ações. Se não se sentem em perigo e se não fazem alguma pressa em busca de auxílio e força para resistir às tentações, é certo se extraviarem. Sua negligência do dever será registrada nos livros de Deus no céu e serão achados em falta no dia da provação.